Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O inferno, será que ele existe mesmo? Como se determina nas igrejas, principalmente nas evangélicas? Bom, na Bíblia nós temos alguns termos que são usados para definir o inferno. É claro que inferno ele vem do latim, da igreja latina pré-cristã. O hebraico, a palavra inferno se chama Sheol, e para os gregos, Hades ou Geena. Com o passar de muito tempo, as pessoas começaram a imaginar e a pensar que o inferno era um lugar para algumas pessoas com destino de morte eterna por conta dos pecados que poderiam ter cometidos durante a vida terrena. Alguns teólogos observam também que a palavra inferno não pode ser um lugar desagradável, porque até um personagem bíblico, ele, quando estava em sofrimento, ele pediu também para ir para o inferno para aliviar a sua dor. Então, se o inferno alivia a dor de um profeta que estava com depressão, sofrendo muito por conta da morte do seu filho, isso nós vamos ver mais adiante, podemos entender então que, na visão deste profeta, naquele tempo, o inferno não significava um lugar de tormento, mas sim um lugar onde se ia descansar. A ideia de inferno é um lugar de condenação eterna, tal como se apresenta hoje para as diversas correntes cristãs, nem sempre foi e ainda não é o consenso entre os cristãos. Nos primeiros séculos do cristianismo, a permanência da alma no inferno era temporária. Inferno significava sepultura. A pessoa ficava na sepultura e no dia da ressurreição, no dia do juízo final, a pessoa poderia sair para a ressurreição, para a vida nova. Isso, então, depois, com o tempo, é que se foi criando a ideia do inferno como nós vimos nos dias atuais e que é usado para colocar medo nas pessoas, né? Ou você cumpre o que Deus está mandando, e eu sei o que Deus está mandando, é assim que o pastor, que o padre fala, né? Que eles falam. Ou você cumpre o que eu estou mandando, ou você vai para o inferno, onde há fogo que nunca se apaga. Então, através do medo, se convence as pessoas de seguirem as suas, digamos, ideias religiosas. Muito bem, no texto de Marcos, capítulo 9, versículo 43, nós lemos assim: E se a tua mão te escandalizar, corte-a, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. O que Marcos está entendendo aí, está colocando para nós? A palavra grega geena ou rinon. Quais das duas nós devemos entender que é a palavra grega destinada ao significado do inferno? Geena deriva de uma localização geográfica, um vale que fica fora de Jerusalém, diversamente designado no texto hebraico como o Vale dos Filhos de Rinom, ou Filho de Rinom, ou Rinom. O vale está localizado no sul, sudoeste de Jerusalém e era adjacente ao vale de Cedron, que ficava ao sul-sudeste da cidade. Gerrinon ocorre 13 vezes na Bíblia hebraica. Três categorias distintas estão nestas 13 vezes. Primeiro, é puramente um lugar geográfico, uma localização. Segundo, onde aconteceram eventos históricos no vale e seus arredores. Terceiro, os textos que falam sobre o Vale de Renon são textos proféticos de uma guerra no vale em que Deus punirá os apóstatas de Judá. Como referência geográfica, nós temos aí duas vezes é chamado de Vale de Rinom, em Josué 15:8, Josué 15:18 e Neemias 11:30, e três vezes Vale de Rinom,
que também está lá em Josué 15:8, 18:16 e Neemias 11:30. Neemias ele designa um dos limites das áreas onde os judeus voltaram para a Babilônia, e ele fala da possibilidade de um vale, e esse vale de Rinom, nos tempos antigos, era tido como um cemitério, porque a expressão Kidron, vale de Rinom, ele pode ter sido usado também como um cemitério. Foram encontrados tumbas em Kefet, Rinom, nas encostas do Vale de Rinom. A Septuaginta, ela corrobora com essa ideia. Ela diz que esse vale era Poliadrion, que significa grego populoso, lugar populoso onde existia muitos mortos. Também pode ser designado como um centro de idolatria, porque Rinom muitas vezes é associado à vida religiosa de Judá, os anos de monarquia, de cativeiro da Babilônia, onde o vale se tornou centro de práticas idólatras, onde se ia fazer certas oferendas a deuses. Segundo Crônicas 28:3, descreve o rei Acás oferecendo incenso e sacrificando seu filho no fogo, e fez ídolos para Baal no vale de Rinom. E em Crônicas 33:6, o rei Manassés sacrificou seus filhos no fogo, se envolveu em muitas outras idolatrias. Segundo Reis 23:14, Josias ele espalhou muitos ossos humanos em lugares onde haviam sido lugares onde se realizava certas adorações pagãs. Os cadáveres, esses ossos dos mortos, eram considerados impuros, e esse ato significava a contaminação dos locais para que não fossem usados mais novamente para qualquer tipo de adoração a ídolos. E isso nós podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 34, de 1-7, que descreve as mesmas reformas e acrescenta: Josias deixou os ossos dos sacerdotes pagãos mortos nos seus altares, e assim purificou Judá e Jerusalém. Então, esse feito de Jeremias nos traz a informação de que os sacerdotes pagãos foram assassinados e seus ossos foram colocados sobre os altares onde eles faziam adoração a ídolos. O Grande Lixão, também se tem a ideia de que o Vale de Rinom se tornou um lugar de horror, um lugar de um espetáculo de lixo, corpos de animais, de criminosos, e todo tipo de impureza era lançada nesse Vale de Rinom. E, com isso, se tornou um depósito de lixo, onde, por conta dos gases que ali se reproduziam, né, por conta dos corpos e etc., era um fogo que nunca se apagava. Existe a possibilidade de que se usava betume para tirar um pouco do cheiro, e betume é aderente ao fogo. Então nós temos lá um fogo que nunca se apaga em Isaías capítulo 66, versículo 24, e Marcos capítulo 9, versículo 43-48. Através dos estudos não se encontrou nada na literatura onde possa indicar arqueologicamente que foi realmente um lixão o Vale de Rinom. No caso de Jeremias, Rinom é um lugar onde Deus destruirá os judeus apóstatas em uma batalha futura. Jeremias capítulo 7, versículo 29-34. Deus chama o profeta para cortar o cabelo em sinal de luto e avisa sobre o julgamento que vai acontecer. E o profeta Jeremias, então, informa que chegaria o dia em que Vale do Filho de Rinom se chamaria Vale da Matança, porque os mortos seriam numerosos, não haveria lugar para os enterros, para o sepultamento, então os corpos seriam jogados nesse vale para
alimentar as aves de rapina e animais da terra, porque não tinha como fazer o sepultamento de tantos ímpios que seriam mortos por conta dos seus pecados. Assim escreve Isaías 66, versículo 24. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará, e serão um horror por toda a carne. Então, Isaías capítulo 66, versículo de 1 a 4, relata essa batalha em torno de Jerusalém, onde Deus destruirá os judeus apóstatas e os gentios descrentes, enquanto os justos irão receber a proteção e verão a cidade santa. O profeta continua dizendo que os justos verão os cadáveres dos homens mortos que se rebelaram contra Deus e que morreram fora de Jerusalém. E claro que em seguida ele menciona que o verme deles não morrerá e que o fogo não se apagará. O nome vale, onde isso ocorre, não é dado, mas as semelhanças com Jeremias são fortes. Uma grande batalha seguida pela morte dos incrédulos que não tem honra do enterro, muito parecido com quem vai para o inferno. Então aqui nós estamos percebendo como se constituiu a ideia do inferno. Primeiramente, o inferno ele era um lugar físico onde as pessoas morriam, eram enterradas e ali elas descansavam. Depois, com os gregos, veio a ideia de um lugar físico diferente, que era um vale onde eram jogados corpos e os corpos eram amontoados e através disso a podridão e os gases que ali se formavam era cometido de fogo que nunca se apagava e os vermes nunca se acabavam porque sempre eram jogados animais e outros bichos que morriam, então estava sempre sendo alimentado por cadáveres e por isso os bichos, os micróbios, as moscas, o fedor, os animais como corvos, urubus, estavam sempre presentes nesses lugares. E alguns indivíduos iam lá para fazer as suas manifestações religiosas que eram consideradas como manifestações idólatras. E por isso esse vale ele era chamado de um vale onde existia fogo que nunca se apaga e o verme que nunca morre, que está sempre no corpo do indivíduo. E em Jeremias nos dá esta informação de que um dia vai acontecer a grande guerra, onde Deus vai eliminar os ímpios, e vão ser tantos ímpios que não vai dar tempo de enterrá-los, não vai ter lugar, não vai ter como fazer, então eles vão ser jogados dentro de um vale. E aqui a história tenta nos dizer que o vale se chama Vale de Rinom, esse lugar físico onde os mortos e animais eram colocados naquela região. Então, primeiramente, nós temos que entender a palavra Geena, a palavra Vale de Rinom e a palavra Sheol não tinham conotação espiritual, de um lugar além, não tinha influência de Platão aí para dizer que existe o corpo e a alma, o corpo apodrece e a alma vai para um lugar, e esse lugar se chama inferno, etc. A ideia era, morreu e foi enterrado. Nós temos um momento em que um profeta, por conta da morte dos dois filhos dele, ele em desespero e em depressão, ele diz, olha, não aguento mais, eu prefiro ir para o vale de Rinom, ou aliás, ir para o Sheol, para me descansar. Porque se tinha a ideia de que o Sheol era o lugar onde ia pobre, rico, bom, mal, onde todos iriam ser depositados depois da morte. E a crença era que quando houvesse a ressurreição seria do
corpo, a pessoa sairia desse local com um corpo novo, não com a alma, não existia esse descolamento de alma para cá e corpo para lá, mas na ideia dos primeiros israelitas, judeus, a ideia era que o corpo de novo iria ressuscitar e não uma alma, uma coisa que se separasse, uma coisa metafísica, não era essa a ideia. Depois é que se criou isso com as culturas que invadiram as crenças por influência de vários povos e várias crenças, mudou-se a ideia de que a morte seria um lugar físico e se transformou então em um lugar espiritual, um lugar medonho, onde o corpo fica morto e a alma ressuscita, e ela pode ir para um lugar bom e ela pode ir para um lugar ruim. O lugar bom se ela faz coisas boas, o lugar ruim se ela faz coisas ruins. Isso não existia nos primórdios da fé hebraica. Um grande abraço, tchau, tchau.